Você sabia que as regras para a aposentadoria mudaram novamente agora em 2026? E que muitas delas tornam mais difícil para você se aposentar? Venha comigo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que é produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. Ele é feito para você que é profissional da saúde, mas também para você que gosta de assuntos ligados a trabalho, saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria e sobre as mudanças que começaram a vigorar agora em 2026. São alterações que podem fazer com que você demore um pouco mais para se aposentar. Mas para falar sobre este assunto, nós trouxemos um especialista. É o advogado, o Dr. Gustavo Figueiredo, que vai nos contar sobre todas as mudanças que aconteceram. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Vozes da Saúde mais uma vez. Obrigado pelo convite, uma vez mais. Dr. Gustavo, nós já conversamos sobre a aposentadoria dos trabalhadores da saúde. Correto. Mas agora, no começo de 2026, virou polvorosa a notícia de que existem novas mudanças na aposentadoria. O que o senhor me diz sobre isso? Claro. Bom, é importante, num primeiro momento, entendermos, né? Isso. A reforma ela é de 2019. Na reforma, acabou-se com a aposentadoria por tempo. Definiu-se, então, a aposentadoria programada, 65 anos o homem, 20 anos de contribuição, 62 anos a mulher, 15 anos de contribuição. E foram criadas regras de transição. Então, todo ano, duas dessas regras, elas, como são de forma progressiva, elas sofrem alterações. E quais são, de forma prática, as alterações que estão sendo implementadas nesse ano? Nesse ano, em 2026. Então, nós estamos falando basicamente das regras de transição previstas no artigo 15 e 16 da Emenda Constitucional 103 de 2019. A regra do artigo 15 é a regra do sistema de pontos, em que ela continua exigindo os 35 anos de tempo mínimo para o homem, os 30 anos de tempo mínimo para a mulher, só que tem que se somar o tempo com a idade e atingir um número de pontos. Para 2026, nós estamos falando de 93 pontos para a mulher e 103 pontos para o homem. Todo ano, essa pontuação aumenta em um ponto, né? E assim sucessivamente até atingir 105 para o homem e 100 para a mulher. Tá, então esse ano, 2026, são 93 pontos para a mulher e 103 para o homem, pela regra dos pontos. Tá. A outra das regras é da idade mínima progressiva. Ela também sofre alterações anualmente. O que essa regra, ela também exige uma idade mínima de 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Sim. Só que tem que ter para 2026, 59 anos e meio a mulher e 64 anos e meio o homem. Então, para você adquirir o direito de pleitear por essa regra de transição, no caso do artigo 16, idade mínima progressiva, é necessário que se tenha os dois requisitos. O homem, 64 anos e meio e 35 de contribuição, e a mulher, 59 anos e meio e 30 anos de contribuição. Lembrando que a cada ano que passa, acresce 6 meses por essa regra. Por isso que até atingir, né, um limite de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Para a mulher. É bem complexo, né? Complexo. É complexo, o pessoal fica com muita Então, toda virada de ano tem a informação de que aumentou e dificultou o tempo, porque de fato, essas duas regras
transitórias, elas têm esse acréscimo todo ano. Tá, mas em princípio vamos pensar que não é tão difícil. Eu tenho que primeiro observar a minha idade. Sem sombra de dúvida. Não é? Com a reforma, foram 6 regras de transição, tá? As que têm alteração são as regras do artigo 15 e artigo 16. As demais regras, que é a do pedágio de 50%, 100%, a da aposentadoria por idade e também da especial, ela já tem as suas regras definidas. Então isso não terá alteração. Já foi definido pela reforma, então isso não terá alteração. Até quando nós vamos ter alteração a cada começo de ano? No caso da regra por idade progressiva, até 2031. 2031. Isso. E pelo sistema de pontos, eu acho que até 2035, que quando atinge-se 105 homens, 100 pontos a mulher. Por que foi feita essa regra de transição? Antigamente já existia a regra de pontos, né? Só que eles definiram uma pontuação maior. Realmente, quando tem sempre a reforma, é para postergar o direito do segurado pleitear o seu benefício, né? Acho que pela questão financeira do sistema e tudo mais, né? Mas o parâmetro, uma reforma, é 65 anos o homem, 20 de contribuição, 62 a mulher, com os 15 anos de contribuição. 15 anos. A elevação da idade mínima em 6 meses impacta diretamente quem estava perto de se aposentar, não é verdade? Sem sombra de dúvida. Por essa regra, a mulher que estava na iminência de completar o requisito etário, a partir do momento que cresce, aumenta o tempo da idade, ela vai ter que postergar o pedido dela. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, então não existe assim um mais prejudicado. Não existe uma influência sobre os dois. É o trabalhador. É o trabalhador de um modo geral. De um modo geral, né? No caso dos profissionais da saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, existe alguma diferença em relação às regras gerais de aposentadoria? Elas impactam também, mas nós conseguimos amenizar com a conversão do tempo especial. É bom lembrar que a reforma acabou com a conversão de tempo especial. Aquela regrinha que o homem a cada 5 anos ganhava 2 e a mulher a cada 5 anos ganhava 1. Então, mas até 2019 nós conseguimos fazer ainda a conversão. E isso auxilia muito, né? O impacto dessas duas regras ocorre de uma forma mais amenizada. Mais amenizada. Mas a aposentadoria especial, contagem especial, está preservada. A aposentadoria especial. Então, a reforma também ela alterou significativamente a aposentadoria especial, né? Até a reforma, até os filiados antes da reforma, só exigisse os 25 anos de exposição ao agente nocivo. Com a reforma, criou-se a questão de soma de idade e contribuição, que são os pontos. Então, no modo geral, vou falar mais para o nosso público, que exige os 25 anos de exposição ao agente nocivo, são 86 pontos. Que é a regra de transição da aposentadoria especial. Então, hoje, para aposentar de forma especial, tem que ter 25 anos de efetiva exposição ao agente nocivo e 86 pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. E quem completou 25 anos de contribuição antes da reforma da Previdência, né? Correto. Que foi lá em novembro de 2019, né? Aí ele ainda pode se aposentar pelas regras antigas ou não? Perfeito, sim, ele pode se aposentar. É o direito adquirido. Exatamente. Ele adquiriu o direito pela legislação então vigente, ele tendo os 25 anos. Antes da reforma, ele não necessita da idade mínima, de pedágio ou de pontos. Ele só precisa dos 25 anos. Dos 25 até anos. 2019. Depois, até 2019. Depois entra para as regras atuais. Regras de transição. De transição. Exato.
Para esses profissionais que a gente estava falando, a comprovação do trabalho em ambiente insalubre ainda continua sendo obrigatória? Sim, é muito importante e isso a gente vem encontrando um fator essencial que é o preenchimento correto do perfil profissionográfico previdenciário, o PPP. Ah, o PPP. Eu que ia perguntar dos documentos importantes. Porque ele comprova a atividade especial. Uhum. E o que a gente percebe hoje é que o empregador ele não está preenchendo de forma correta o formulário, né? Opa! E então precisa de uma especial atenção, uma análise preliminar para que a gente possa avançar com o pedido da aposentadoria especial. Tem alguma coisa que o trabalhador possa fazer ou isso você que é advogado é que consegue detectar na hora que o trabalhador vem querendo fazer a contagem, fazer o processo de aposentadoria? Silene, o trabalhador ele não vai realmente saber analisar o PP da melhor forma. Ele vai ter que levar para o profissional para que a gente possa realmente analisar e verificar os pontos que existe algum tipo de irregularidade e pedir a correção para o empregador. Ele realmente necessita que um profissional faça a avaliação do PPP para ele. O PPP, ele só é feito nessa hora, né? É na hora que o segurado vai solicitar o benefício. O benefício, né? não é? Não tem o porquê o trabalhador solicitar para o empregador. Apesar que desde 2023, janeiro de 2023, foi implantado o PPP eletrônico, que é um PPP enviado diretamente pelo empregador via e-social. Sim. Então, todo segurado que trabalha exposto ao agente nocivo, se ele entrar lá no meu INSS dele, vai ter no campo lá PPP digital. Ele consegue abrir o formulário PPP. Mas muitas das vezes o formulário enviado pelo empregador via e-social também tem várias irregularidades. Em alguns casos até consta ausência de agentes nocivos, né? Então é importante a gente realmente analisar antes de ingressar com o pedido. Isso. Então se eu entrar no meu INSS, eu consigo acessar o meu PPP. Desde janeiro de 2023, sim. Anteriormente, necessariamente, tem que pedir o documento físico para o empregador. Físico. Mas de lá para cá, 2023 para cá, eletrônico, dá pelo menos para acompanhar. Sim, dá para ver os agentes que o empregador está informando de exposição a agente nocivo, se realmente ele está pontuando a exposição, se os dados que ele está lançando, a descrição das atividades, tudo isso é possível verificar. Tá bom. Com a reforma, doutor Gustavo, passou a exigir a idade mínima, né, para aposentadoria especial. Sim. Como é que ela funciona? Como é que funciona essa regra hoje para os trabalhadores da saúde? Vamos fazer um quadro aqui para entender bem a questão da aposentadoria especial. Então, os filiados até a reforma, que tinham os 25 anos de exposição, conseguiam pleitear o benefício sem problema nenhum. Com quem era filiado e teve a reforma, precisa então ter os 25 anos de efetiva exposição e os 86 pontos. E para aqueles filiados após a reforma, exige-se os mesmos 25 anos de efetiva exposição, mas tem uma idade mínima de 60 anos, tanto para homem como para mulher. Para mulher. Correto. Tá. Então, sabe que muitos trabalhadores se assustam quando descobrem isso, que mesmo tendo 25 anos de contribuição, agora precisam ter 60 anos de idade, né? Para quem filiou-se para o regime geral da Previdência após a reforma, sim. Quem já estava filiado, os pontos, 86 pontos. Não precisa ter a idade de 60 anos, mas precisa ter 86 pontos. O impacto disso foi muito forte na vida dos trabalhadores da saúde? Não tenha dúvida. Muito. Para os trabalhadores da saúde, não tenha dúvida. Porque nós percebemos, já é uma atividade realmente maçante, muitos fazem dupla jornada, com exposição ao agente nocivo. E na medida em que os 25 anos não são suficientes mais para a aposentadoria especial, isso e existe a partir de agora os pontos, os 86 pontos, isso. Aí posterga-se realmente
pleito deles, né, da aposentadoria especial. Ela ainda existe, ela depende de comprovação, mas foi incluído com a reforma da Previdência os pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição, tem que se atingir 86 pontos. O atraso que o senhor tem observado na prática é de quantos anos, Olha, mais ou menos? Em média, uns 5 anos. 5 anos a mais. O que eu percebo, em média, uns 5 anos. Pelo nosso dia a dia, pelas análises que a gente faz. Olha, se não tivesse esse critério, poderia, se vai conseguir só. Na média, uns 5 anos. É o que eu particularmente percebo dos meus atendimentos. E 5 anos para trabalhador da saúde é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Pelo, porque não é fácil. Pelo o fator psicológico envolvido na função, nós sabemos que 5 anos fazem muita diferença. A questão da saúde mental para o trabalhador da saúde também aumentou muito, né? Muito. Significativamente. Desde 2024, eu percebo até hoje. Ainda... Até antes, acho que desde a pandemia, desde a pandemia, não né? é verdade? Acho que começou ali o impacto psicológico. Já existia e comprovadamente é uma categoria, a categoria que mais sofre os efeitos psicológicos. É que eu senti mesmo nos meus atendimentos uma crescente, mesmo no ano de 2024. Mas antes também tiveram vários casos, né? Outra mudança importante é o cálculo do benefício, né? Como que ficou depois da reforma da Previdência? Perfeita pergunta, Célia. O cálculo de extrema importância, que é o que interessa a todos, ele teve mudança significativa com a reforma. E de que forma ficou? Agora ficou 60%, mais 2% por cada ano contributivo, né? Ultrapassando 20 anos para o homem e 15 para a mulher. Então, eu vou repetir. Ele vai calcular 60% mais 2% que ultrapassa 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Ou seja, vamos supor que o homem tem 25 anos de contribuição. Isso. Passou 5. Então ele vai ter 10%. Com 60% ele tem 70%. Para a mulher, vamos supor que ela tenha 30 anos de contribuição. Passou 15. Então ela vai ter 90% sobre a média aritmética. Então a Previdência ela vai calcular uma média aritmética dos salários de contribuição de julho de 94 até a data do requerimento. Média aritmética. Ela achou a média, ela vai aplicar o percentual. Então, esse percentual é calculado dessa forma. 60% mais 2% por ano que ultrapassa 15 mulher e 20 homem. Acho que o governo está querendo que ninguém se aposente mais, hein? Houve uma redução significativa no valor dos benefícios. Né? Então, isso até muitos segurados que eu atendo acabam por postergar o pedido visando ter uma renda mensal inicial melhor, né? Em relação a essa nova regra aí de cálculo, quantos por cento a gente está perdendo em relação à regra antiga? Sirlene, sempre quando nós atendemos o trabalhador da saúde, nós fazemos um estudo previdenciário. Isso. Né? Existe uma das regras de transição, que é a regra do artigo 20, que ela possibilita o cálculo ainda pela regra antiga, sem incidência do fator previdenciário, que é a melhor das regras, que vai dar um benefício muito próximo da realidade daquele trabalhador, que é a realidade daquilo que ele contribui pelo seu empregador. Sim. Então, o que diz a regra de transição do artigo 20? Ela diz o seguinte, que é conhecida também como pedágio de 100%. O trabalhador homem, ele pode se aposentar aos 60 anos, com 35 anos de contribuição, desde que ele pague 100% do tempo que estava faltando na reforma para os 35. A mulher, da mesma forma, ela pode se aposentar aos 57 anos, com 30 anos de contribuição, desde que ela pague 100% do tempo que faltava na reforma para os 30 anos. Então, vamos supor que na reforma, aquela trabalhadora da saúde tinha 25 anos de contribuição.
está faltando 5 anos para os 30. Então, além dos 5, ela tem que pagar mais 5, 10 anos. E ela tem que ter uma idade mínima de 57 anos. Mas acontece muito esses casos, viu, Sirlene? Acontece muito. E é o melhor dos benefícios. É o melhor? O melhor. Então, eu tenho muitos pedidos nesse sentido. Tanto para o homem também. Às vezes ele tem um bom tempo de contribuição, então a incidência do pedágio de 100%, ela não é tão impactante. Então, ele vai conseguir cumprir o requisito do pedágio, tem 60 anos de idade, ele vai poder aposentar por essas regras com uma renda mensal inicial próximo da realidade que ele contribui. Porque a média não sofre redução. Não sofre redução, entendi. Mas o fato de entrar no cálculo os salários mais baixos pode reduzir bastante o valor final da aposentadoria, não é? Sim. Isso acho que torna mais importante ainda um planejamento previdenciário de longo prazo. Claro. Eu tenho muito em que a pessoa, como a maioria, né, dos segurados, no início da sua atividade laborativa, não tem a remuneração que tem mais para o meio e para o final. É natural, né? Então, às vezes, vale a pena esse segurado postergar o pleito dele a fim de ter uma renda mensal, um salário de benefício mais próximo daquela condição que possa lhe proporcionar uma segurança financeira, né? Sim. Não tem escapatória, porque antes mesmo da reforma já se aplicava a média aritmética desde julho de 94 até a data do requerimento. É que com a reforma foi criada essa questão do percentual aí, 60% mais 2% que ultrapassa 20 homens e 15 mulheres. Agora, uma questão que eu considero também muito importante. Também na área da saúde, nós temos muitos trabalhadores, muitos profissionais atuando como PJ. Como é que fica o planejamento previdenciário nesses casos? O PJ, ele vai pagar uma alíquota alta da Previdência, né? Geralmente é 20% daquilo que ele emite. Do que ele ganha. Da nota que ele emite. Então, o planejamento é possível ser realizado, só que o custo para ele ter um benefício lá na frente é alto, né? Dentro de um teto previdenciário, vamos pensar dessa forma. Porque ele vai precisar dispor de uma contribuição maior todo mês para fins de ter um salário de contribuição alto e um benefício alto lá na frente, né? Então, o PJ, ele sofre muito com essa questão da contribuição previdenciária por causa da alíquota, né? Só que nós temos a MEI. A MEI é uma coisa, particularmente eu não gosto, eu acho que limita muito para fins previdenciários a renda do trabalhador, porque é salário mínimo. Então, sempre vai ser salário mínimo, não tem escapatória. Recolheu como MEI, vai ter direito ao benefício? Sim, vai ter, salário mínimo. Né? No período em que for MEI, o cálculo vai ser sobre o salário mínimo, né? Doutor Gustavo, será que a gente está caminhando para chegar um tempo de as futuras gerações não terem aposentadoria? É uma preocupação. É uma preocupação. Acho que cabe a cada um entender da importância, porque a Previdência, eu já pontuei aqui, não são só as aposentadorias, né, Silene? Tem os afastamentos por incapacidade, as pensões. Então é um todo, né? Então tem que se analisar os prós e contras, mas eu sempre sou a favor da contribuição oficial. O jovem de hoje não tem muito essa preocupação, não tem, né? Não tem, Sirlene. Infelizmente o jovem hoje não tem preocupação nenhuma. E é triste, porque vai chegar um momento da vida que vai ser necessário. Pois é. E com tanta regra de transição, tem como escolher qual que é a mais vantajosa ou sim, não? Tem, claro que tem. No nosso estudo, todo trabalhador que vai lá, nós fazemos o cálculo com o tempo dele de contribuição e apontamos qual a melhor das regras, não tenha dúvida. E incentivamos para que ele espere e aguarde aquela que melhor terá um proveito econômico, né? Sim. Evidentemente que tem trabalhador que chega lá e quer aposentar por qualquer das regras, né? Então, não quer aguardar. Mas nós orientamos, sim, e pontuamos qual que é a melhor das regras de transição. Qual que é a melhor, né?
No caso do pedágio de 50%, pedágio de 100%, quais que são as principais diferenças e para quem que cada uma delas costuma ser mais benéfica? Então, as regras do pedágio de 50% e 100% também são regras de transição, né? O pedágio de 50% foi uma regra que foi incluída na reforma para aquele segurado que estava bem próximo de se aposentar. Isso. Então, o que diz a regra do artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019? Diz que se a mulher tiver, ou o homem, faltando 2 anos para se aposentar, então nós estamos falando de 28 anos mulher, 33 anos o homem. Se tivesse faltando 2 anos para se aposentar, ele poderia se aposentar pela regra antiga ainda, desde que ele pagasse um pedágio de 50% sobre esse tempo restante, 2 anos ou menos, sem o limite da idade. Não precisa da idade. Aí ele consegue se aposentar pelas regras, porque antigamente não se exigia requisito etário. Só que desta regra ainda há incidência de um fator previdenciário, que é um fator bem redutor dos benefícios previdenciários. Já a regra do artigo 20, que é do pedágio de 100%, ela não tem a incidência do fator previdenciário. Ela é integral. Então, por isso que eu digo que é a melhor das regras, porque evidentemente que nós não estamos falando de um acréscimo de 50% sobre o tempo, mas sim de 100%. Mas ainda assim, a renda mensal do benefício não tem a redução. Ela é integral. Ainda é vantajoso, né? Posterga-se pela questão do requisito etário, 57 mulher, 60 homem. Mas ainda assim a renda é bem vantajosa. Mas eu aposentei muita gente pela regra do artigo 17, pedágio de 50%, porque não optaram por não aguardar uma regra mais vantajosa. Muitos trabalhadores não sabem qual que é a regra melhor para o seu caso, né? Sim. Então, qual que é o risco de você pedir a aposentadoria, né, sem ter uma análise mais detalhada? Sirlene, infelizmente isso ocorre e muitos me procuram já aposentados, doutor, olha minha renda, o que pode ser feito para melhorar? E uma vez concedido o benefício, ele nos pode voltar atrás, né? Quando você tem a concessão do benefício, a partir do momento que você faz o recebimento da primeira mensalidade, ele já é irrenunciável, né? Você não pode renunciar ao benefício. E aí, se você não faz estudo e aponta qual a melhor das regras, a pessoa vai ter um prejuízo no resto da vida. Ela não consegue. E eu já atendi casos de pessoas que procuram fora, aposentam e depois vão pedir uma revisão e não há o que ser feito. Não é feito. Não é feita a revisão. Revisão, ela é possível se alguma atividade especial não foi considerada, se algum salário de contribuição não foi computado, algum tempo de contribuição também não foi apurado pela Previdência. Nesses casos é plenamente passível e ocorre bastante. Agora, eu aposentei por essa regra, poderia ter aguardado mais 1 ano, 2 anos e aposentar por outra. Aliás, isso eles me perguntam, mas eu posso depois me aposentar por outra regra? Não, não pode. Não pode. Não pode. Mesmo que a pessoa volte a trabalhar. Mesmo ela continuando trabalhando, ela não pode se aposentar. Não. Hoje em dia, quem volta a trabalhar, ele contribui, mas ele não vai ter nenhum benefício na aposentadoria. Não vai ter nenhum benefício, se necessitar se afastar, também não vai receber o auxílio por incapacidade temporária. Também não. Não, porque são benefícios que não podem ser acumulados. Não podem ser acumulados. Interessante, tá vendo? O simulador, o meu INSS, ele pode ajudar na hora de fazer o cálculo, mas os resultados deles são precisos? Não, Sirlene, não são. Não são? Não. Primeiro que o simulador, ele ajuda, mas ele não calcula uma atividade especial, né? Às vezes quando a gente faz... Porque o que é o estudo previdenciário? O estudo, a gente começa desde a análise do cadastro previdenciário do trabalhador. Vendo as empresas, as contribuições. Isso tudo, o sistema, ele faz de uma forma bem superficial, né? O sistema da Previdência. Então não dá para confiar, né? Não dá. Eu não aconselho seguir religiosamente pelo... Ele ajuda, mas não é o ideal. Por que ele é tão importante
procurar um advogado, O profissional especialista. ele vai realmente analisar desde o cadastro previdenciário, vai fazer análise da carteira, vai fazer análise do perfil profissiográfico desse trabalhador, do PPP, né? Ele vai indicar qual das regras é mais vantajosa para aquele trabalhador. Que às vezes o sistema da Previdência, olha, você já pode aposentar por essa regra, eu já posso, então, mas ele não sabe que se ele aguardar mais determinado tempo, ele pode ter um benefício mais vantajoso. Então, por isso, da importância realmente de se fazer um estudo e procurar um advogado especialista nessa área. É super importante, né? Não Ainda tenha mais dúvida. com tanta regra de transição e tanta combinação de fatores, Sim. né? Para se aposentar, Sim. tem que ser um especialista. Cada trabalhador tem a sua realidade, Isso, tem o seu tempo de é contribuição. verdade. Então, o que se aplica para um não se aplica para outro. Então, às vezes, uma regra cabe a determinado trabalhador e não a outro. Então, tem que ser feito um estudo caso a caso. Caso a caso, né? Doutor Gustavo, diante de tantas mudanças, perdas de direito ao longo dos anos, qual que é a principal orientação que o senhor daria para os trabalhadores da saúde que estão planejando se aposentar? Olha, o trabalhador da saúde, ele tem agora conhecimento de que as regras mudaram, né? E ele tem que realmente se programar para ter o seu benefício no futuro. Ainda que isso leve um determinado tempo, ele tem que se programar. Quando a gente fala em aposentadoria especial, necessita que ele precisa estar exercendo atividade especial para pleitear a aposentadoria especial, mas que ele tenha pelo menos exercido dentro da sua atividade profissional, da sua vida profissional, pelo menos 25 anos de exposição a agente nocivo. Então, às vezes, vou ter no caso em que a pessoa está na iminência de atingir os 25 anos, mas pretende mudar ou exercer uma atividade que não tem exposição a agente nocivo. Então, isso tudo vai de que o que aquele segurado pretende para ele no futuro, né? E eu entendo que nesse caso nós também podemos ajudar, podemos fazer esse estudo para ele, o quanto ele precisa para cumprir o requisito de tempo de exposição, quanto mais ele vai precisar para conseguir comprovar o tempo de pontos. E isso tudo é de grande valia que ele também agende um atendimento para que a gente possa fazer esse estudo para ele. Tá. O senhor disse que é no mínimo 25 anos de exposição à atividade insalubre. Se tiver 15 anos, não conta nada? Bom, vamos quando eu falo 25 anos, eu estou falando em relação ao agente nocivo biológico, tá? Porque existem atividades, mineração é 15, então é 15, 20 ou 25 anos. Ruído, os agentes biológicos é 25 anos. Tá. Para aposentadoria especial, são necessários, no mínimo, 25 anos de efetiva exposição. Quem é aquele trabalhador que tem 10, 15 anos, que ele começou recentemente ou não está mais na área da saúde ou alguma área com atividade especial, ele vai poder converter esse tempo até 2019. Depois disso, ele não pode converter mais. Então, suponhamos que ele tenha 10 anos antes da reforma e 5 anos depois dela. Os 10 anos antes da reforma, a única coisa que ele vai poder é fazer a conversão desse tempo, que é aquela regrinha que a mulher a cada 5 anos ganha 1, o homem a cada 5 anos ganha 2. Tá. Mas a aposentador de forma especial ele não vai poder. Ele precisa, para poder, ele tem que ter o requisito pelo menos de 25 anos de tempo de exposição. Ele vai ter somente o benefício da conversão. Aí ele vai ter o benefício da conversão e com esse benefício da conversão vai ser verificado em qual das regras de transição ele se enquadraria. Tá bom. Então nós já esclarecemos as mudanças, né, que já estão, né? Estão em vigor agora em 2026, né? Mas eu gostaria que o senhor deixasse um recado, uma mensagem para os trabalhadores da saúde, um alerta em relação à aposentadoria. Trabalhador da saúde, eu acho que é importante realmente se preocupar com essa questão da aposentadoria. Tenha muito cuidado quando for pedir o formulário PPP para comprovar atividade especial.
para se verificar se ele foi preenchido de forma correta. Agende seu atendimento, vá à entidade, que nós fazemos esse estudo previdenciário para verificar qual o melhor das regras de transição vai ser aplicada ao seu caso, né? E sempre acreditar na concessão do benefício. Se ele não vir agora, ele vai vir em um determinado momento, né? Não desanimar. Porque alterou novamente, então vai postergar. Eu escuto muito, eu nunca vou me aposentar. Sim, vai se aposentar. Vai. Ter paciência que o momento vai chegar. Pode demorar um pouquinho, mas chega, né? Chega para todo mundo. Doutor Gustavo, muito obrigada pela sua presença e por todas as informações que o senhor trouxe para nós. Eu que agradeço, estou à disposição. E muito obrigada a você que também nos acompanhou até aqui e ficou sabendo de detalhes das alterações na aposentadoria que começaram a vigorar agora em 2026. Não se esqueça que o SimSaúde Campinas e Região oferece atendimento previdenciário gratuito para todos os associados nas 19 sedes mantidas pela entidade no estado de São Paulo. Procure a sede mais próxima da sua cidade e vá lá conferir pessoalmente com o advogado qual é a sua situação. E não se esqueça de compartilhar o Vozes da Saúde com seus colegas de trabalho, com seus familiares e amigos, para que todos saibam quais são as regras atuais da aposentadoria. Siga o SimSaúde no YouTube, que é onde está o Vozes da Saúde. E não esqueça de acionar o sininho para saber novidades do nosso programa. Eu agradeço muito ao Davi Meirelles, ao Bruno Nunes, que participaram da produção deste programa junto comigo. Um abraço e até a próxima!